Jesus Cristo. Amém. Nós estamos hoje na nossa penúltima aula do primeiro módulo do curso Apocalipse, a revelação da esperança. Começamos hoje a carta à igreja de Laodiceia, a última carta desse conjunto de 7 cartas que Jesus Cristo encaminha para as igrejas localizadas na Ásia Menor. Semana que vem, se Deus quiser, nós concluímos o estudo da carta à Laodiceia para já começarmos a nos prepararmos para o segundo módulo do nosso curso. Lembrando os irmãos que assim que normalizar a situação, cremos que ainda vai demorar, mas assim que normalizar, nós retomamos a nossa classe presencial na escola dominical e começamos no módulo seguinte, o módulo em que estivermos gravando, terminaremos as gravações paralelo ao início do módulo seguinte, o que representa um ganho de tempo considerável no nosso curso. E os irmãos terão as aulas gravadas para se colocarem juntos com a classe presencial, caso não tenham ainda assistido. Os que já assistiram, é só continuar assistindo e também as nossas aulas presenciais. Mas a carta à Laodiceia é uma carta em que temos uma diferença dela para as cartas de todas as demais igrejas. Ela é a carta mais severa e nela Jesus não aponta nada de positivo. E o ponto forte que Jesus aponta é que ela é uma igreja, trata-se de uma igreja morna. E é interessante que na carta que Jesus Cristo escreve a Laodiceia, como nas demais cartas, ele considera não só a realidade da igreja, que é o foco das cartas, são a realidade de cada igreja, as realidades peculiares a cada igreja. Mas também Jesus sempre considera o contexto em que estas igrejas estão inseridas. No nosso caso, por exemplo, a Igreja Presbiteriana do Jardim Botânico, Jesus Cristo acompanha o nosso dia a dia, o nosso cotidiano como igreja. Ele está aqui agora entre nós e em nós, conhece os nossos corações, mas conhece também o contexto em que a igreja está inserida, os condomínios onde vivemos. Os condomínios onde vivemos e também características de cidades como São Sebastião e outras das quais vêm irmãos congregarem na nossa igreja. E interessante que a cidade de Laodiceia é uma cidade cuja principal característica é a soberba. Uma cidade que tinha uma avaliação de si mesma bastante elevada. Ela foi fundada por Antíoco da Síria e era uma cidade estratégica.
pois ficava no cruzamento das principais rotas comerciais do mundo antigo. Não é a única das cidades, aquelas cidades da Ásia Menor, elas são cidades normalmente cortadas por rotas importantes, né? Mas Laodiceia era localizada em um carrefour, num cruzamento das principais rotas comerciais do mundo antigo. Então, circulava muita gente, circulava muito dinheiro por Laodiceia, circulava ideias, circulava crenças e toda sorte o que há de melhor e o de pior numa cidade com estas características, uma cidade de grande circulação. Poderíamos compará-la, por exemplo, à cidade de Nova York, nos Estados Unidos, Rio de Janeiro, São Paulo, grandes centros de produção e grandes centros econômicos. Foi destruída por um terremoto em 60 depois de Cristo. Para se ter a ideia do quanto era uma cidade arrogante, foi a única cidade atingida por esse terremoto que aconteceu ali na Ásia Menor, que rejeitou a ajuda do imperador romano para a sua reconstrução. Os cidadãos ricos de Laodiceia reconstruíram e a reconstruíram ainda mais exuberante do que era. Para se ter uma ideia, uma reconstrução de uma cidade atingida por um terremoto é um processo que demanda muitos recursos financeiros, materiais, humanos. Mas o interessante nessa história toda é que, como toda cidade, ela tinha os seus pontos fracos. E o principal deles, além da soberba, o abastecimento de água. O abastecimento de água em Laodiceia era complicado. Por quê? Porque ela foi construída naquele carrefour visando exatamente o tráfico de riqueza e de pessoas. E não teve a preocupação com o abastecimento de água. Falou, não, com o dinheiro que a gente vai ganhar, nós temos condições, por exemplo, de resolver o problema da água. E canaliza, então, Laodiceia, canaliza água que vinha de Hierápolis. E essa água que vinha de Hierápolis era uma água que vinha de fontes termais. É como em Vianópolis, né? As termais daquela região de Goiás ali, do Rio Quente, é como se para Laodiceia fosse tirada uma água com aquela temperatura, por exemplo. Aí o que acontecia? Era uma distância mais ou menos de 10 quilômetros. Uma outra opção para a canalização de água seria Colossos, mas Colossos ficava a 16 quilômetros de Laodiceia. Então, 6 quilômetros de canal a mais, não compensa canalizarmos a água de Hierápolis, embora seja uma água quente. E essa água chegava morna em Laodiceia, porque não dava tempo de esfriar. Normalmente eram usados vasos para o resfriamento final da água. Ora, sem água não há vida. Eu fui professor de biologia,
trabalhei com biologia há muitos anos, e a gente parte do princípio seguinte: pelo menos as formas de vida que nós temos contato com elas aqui no planeta Terra, nenhuma forma de vida vive sem água, o que tornava Laodiceia vulnerável diante do clima e também dos seus inimigos. Bastava, por exemplo, destruir o canal que abastecia a cidade e a cidade estaria em maus lençóis. Pelo fluxo de ideias e religiões dos viajantes, era tido como uma cidade transigente. Sabe, era uma cidade cosmopolita, como Brasília, por exemplo. Seus cidadãos acreditavam que todas as propostas que chegavam ali, todas as filosofias eram positivas, tinham uma contribuição a dar. Por isso, bem-vindas. Além disso, Laodiceia, e aí é que está a principal razão para a soberba daquela população, para a soberba daquela cidade. Laodiceia era o centro financeiro e bancário da Ásia Menor. Por isso que eu citei Nova York, né? Os grandes bancos, os grandes investidores estão sediados na cidade de Nova York, na Ásia Menor, em Laodiceia, com gente riquíssima, gente que se julgava por isso, gente poderosa. E a igreja ali acaba tornando-se complacente e, em consequência dessa complacência, desta pressão secular sobre a igreja, pressão secular regada a muito dinheiro, com membros milionários, a igreja, então, começa a sentir-se autossuficiente. Uma outra característica, essas características da cidade que nós estamos citando, como, por exemplo, abastecimento de água, a riqueza que reinava, Mamon reinava em Laodiceia e tinha seus tentáculos na igreja. Tudo isso aparece na carta. Uma outra característica da cidade que aparece na carta é a sua indústria têxtil. Laodiceia era um grande centro da indústria têxtil. Ela exportava lã preta para o mundo todo. Provavelmente essa lã preta viesse da água que era consumida pelas ovelhas, mas era uma lã de altíssima qualidade e a cidade tinha orgulho das roupas que produzia e consumia a partir dessa produção de lã. E uma última característica que nós vamos encontrar também na carta é que Laodiceia possuía um importante centro médico que produzia o pó frígio para os olhos, um colírio para os olhos. E Jesus cita isso na carta. É interessante, então, a partir de agora, lermos a carta a Laodiceia e, durante essa leitura, os irmãos percebam
Onde é que estas características da cidade aparecem? A carta à igreja em Laodiceia encontra-se em Apocalipse capítulo 13, dos versos 14 até o 22. Hoje nós vamos trabalhar com os versos 14 a 16, mas nós vamos ler a carta toda. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: essas coisas diz o Amém, aquele que é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Criador e sustentador de todas as coisas, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, como a água que consomes, né? E nem és quente nem frio, estou a ponto, de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio, para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Perceberam como que Jesus faz uso das características da cidade que exercia uma pressão enorme sobre a igreja de Laodiceia. E no verso 14, Jesus diz então, ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, a carta encaminhada ao anjo, ao pastor, ao bispo daquela igreja. Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então vejam bem, como acontece em cada uma das 7 cartas, a palavra é dirigida ao anjo guardião da igreja, que dá um tom de seriedade para a carta. E diante daquela soberba predominante entre os laodicenses, e creio eu que não fosse diferente na igreja. Nós estamos já acostumados a encontrar nas nossas igrejas muitas vezes pessoas assim, pessoas que são soberbas, se sentem as donas da igreja, seja pelo poder econômico, mas normalmente pelo dízimo que entrega, né? Ou, no caso, pelo seu dom de liderança, mas pessoas que se bastam. E diante dos soberbos laodicenses, diante dos soberbos da sua igreja comprada por alto preço, comprada por
sangue derramado na cruz do Calvário, Jesus Cristo apresenta-se como o Amém, como o verdadeiro Senhor, como o princípio, como o fim. Esse título do Amém, que Jesus se apresenta, usa na sua autoapresentação à igreja de Laodiceia, esse título ele ecoa Isaías 65, 16. Diz assim a palavra do Senhor em Isaías 65, 16. Quem pedir bênção para si na terra, que o faça pelo Deus da verdade. Quem fizer juramento na terra, que o faça pelo Deus da verdade, porquanto as aflições passadas serão esquecidas e estarão ocultas aos meus olhos. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus da igreja de Laodiceia. Esse é o Deus da nossa igreja, a igreja presbiteriana do Jardim Botânico, o Deus da verdade. E o Deus da verdade, nesse texto de Isaías, ele é confirmado. 2 vezes Deus recebe o título de Deus verdadeiro. E é Deus falando ali, por intermédio do profeta Isaías. Olha, quando você abençoar ou quando jurar, jure pelo Deus verdadeiro, abençoe pelo Deus verdadeiro. O Amém, no Antigo Testamento, confirmava a oração, como nós podemos encontrar, por exemplo, no primeiro livro de Crônicas, capítulo 16, verso 36. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Então todo o povo exclamou, Amém. Assim seja, e louvado seja o Senhor. No Salmo 41, 13, um hino de louvor, um cântico de louvor ao Senhor, encontramos, louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém e amém. Como o Deus verdadeiro é apresentado em Isaías 65 e confirmado, o Deus da verdade. A testemunha fiel e verdadeira confirma essa veracidade de Deus diante de quem nos prostramos e exclamamos Amém. A autoridade prescritiva. Fica claro que Jesus é um modelo de perseverança, de testemunho, de martírio e da superioridade do caminho de Deus. Os caminhos e os pensamentos de Deus são verdadeiros e mais elevados do que os nossos. É assim que Jesus se apresenta. Este é o Jesus que Deus nos revela no Apocalipse. Jesus Cristo, que foi morto pelos nossos pecados, ressuscitou ao 3º dia, foi glorificado ao assentar-se à direita do Pai. E Jesus não para aí, né? Ele conclui a sua apresentação. Eu sou o soberano da criação de Deus.
um povo arrogante daquele, para uma cidade arrogante daquela, para uma igreja arrogante que se bastava, Jesus se apresenta como o soberano da criação do Deus verdadeiro, da testemunha fiel e verdadeira. E o fato de Jesus ser o soberano da criação de Deus está ligado ao Amém. Em Isaías 65, 17, nós lemos o 16. E no 17, nós vamos encontrar Isaías 65, 16 e 17. De sorte que aquele que se abençoar na terra, pelo Deus da verdade é que se abençoará. E aquele que jurar na terra, pelo Deus da verdade é que jurará, porque já estão esquecidas as angústias passadas e estão escondidas dos meus olhos. 17. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Jesus, o Criador e sustentador de toda a criação, e criação criada e sustentada pela sua palavra. Pela sua palavra. Soberano da criação de Deus. Deus como Criador dos novos céus e da nova terra, onde enxugará dos olhos toda a lágrima. E são vários os textos bíblicos que nos confirmam isso. Por exemplo, Colossenses 1,15. Este, Jesus Cristo, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Provérbios 8, 22. O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Nós fomos escolhidos antes da formação do mundo, na eternidade. João 1,3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Uma das coisas que provavelmente estavam acontecendo na igreja de Laodiceia é que, de repente, os laodicenses já não criam mais tão claramente que todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus Cristo e que sem ele nada do que foi feito se fez. E eles já duvidavam que Jesus Cristo, no princípio, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Acreditamos que por isso Jesus Cristo apresenta-se como soberano, a grande autoridade da criação de Deus.
Todas as coisas, as visíveis, as invisíveis, foram criadas pela sua palavra e são sustentadas pela sua palavra e serão sustentadas até aquele glorioso dia em que criará novos céus e nova terra. Uma característica do gnosticismo sincrético judaico que estava infiltrando-se nas igrejas ali da Ásia Menor. Por isso Jesus lembrar a igreja de Laodiceia quem era o cabeça da igreja e o porquê, o Criador de todas as coisas. E era um sincretismo assim bastante evidente em Colossos, e a proximidade ali tornava a igreja de Laodiceia permeável a essas ideias. E a principal característica desse gnosticismo sincrético judaico era a depreciação de Jesus como Criador do mundo físico. Uma das razões, por exemplo, de João, de Pedro, terem enfatizado, principalmente João no seu evangelho, enfatizado Jesus Cristo como Criador de todas as coisas. Só a título de informação, o gnosticismo consistia na interpretação filosófica das verdades bíblicas, tanto das verdades bíblicas quanto das apócrifas. Mas aqui, no nosso caso, das verdades bíblicas. O que o gnosticismo fazia? Ele pegava um texto como esse: no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E interpretava esse texto do Evangelho de João, de 1 até 3, foi o texto que nós lemos, e interpretava filosoficamente esse texto. Fazia uma síntese, fazia um sincretismo entre a palavra de Deus e com filósofos gregos, romanos, o que esses filósofos pensavam. E considerava nessas interpretações, aí que o bicho começa a pegar mesmo, os mistérios greco-romanos e orientais. Para uma igreja que, por causa da sua riqueza e autossatisfação, pensava que estava no controle, Jesus apresenta-se como o Amém. Jesus apresenta-se também como a testemunha fiel e verdadeira, e apresenta-se também como o soberano da criação de Deus, e essas 3 características ligadas ao Amém. Jesus apresenta-se, então, à igreja de Laodiceia dessa forma, repetindo a leitura de Apocalipse 3, 14, ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Seguinte, vamos conversar, e quem está falando com vocês é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, a veracidade de Deus, a autoridade prescritiva que criou todas as coisas. Aí, tendo acontecido a apresentação no verso 14, no verso 15, Jesus usa de um certo grau de ironia com a igreja de Laodiceia,
algo muito parecido com o que aconteceu na carta à igreja de Sardes. Na segunda parte do verso 1 do capítulo 3, que é o início à carta à igreja em Sardes, Jesus Cristo escreve: conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Agora, no verso 15, Jesus usa das mesmas palavras e usa da mesma ironia. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. O que Jesus está dizendo quando ele afirma conheço as tuas obras é o seguinte: olha, o máximo que eu posso dizer com relação a você, igreja de Laodiceia, é que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Quem dera fosses frio ou quente. A declaração não és frio nem quente é uma declaração que tem sido muito discutida. E existem duas linhas principais de interpretação. Né? Até meados do século passado, do século XX, esta afirmação ela era moralizada como quente ou frio espiritualmente. O reverendo Hernandes, por exemplo, defende a existência de crentes frios, mornos e quentes. Para ele, a situação de um incrédulo que reconhece a sua falência espiritual é melhor que a do crente morno. Pessoalmente, eu tenho uma dificuldade muito grande, apesar de que eu, durante um bom tempo, pensava que esse morno era um morno espiritualmente falando, que o frio era um frio espiritualmente falando, que o quente era um quente espiritualmente falando. Mas quando a gente vai atrás desses incrédulos no livro de Apocalipse, fica estranho pensarmos nessa afirmação, né, de Jesus Cristo na segunda parte do verso 15. Quem dera fosses frio ou quente. Essa afirmação, nela Jesus está dizendo o seguinte: olha, eu prefiro um frio ou um quente ao morno. Mas vamos ver esses frios, esses incrédulos, esses que não estão nem aí. Em Apocalipse 6, 15, 16. Nós vamos encontrar o seguinte: então, os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, tipo os laodicenses, todos os homens, quer escravos, quer livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Na abertura dos selos, eles não se arrependem. Esses são os frios. Em Apocalipse 9, 20,
O restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. Essa é a gente incrédula, são os frios. E acredito eu que jamais Jesus iria preferir essa estirpe. Apocalipse 16:8. O quarto anjo derramou a sua taça, que já é no juízo das taças, no sol, e foi dado o poder ao sol para queimar os homens com fogo. Estes foram queimados pelo forte calor e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem domínio sobre estas pragas, todas, desde os selos até as taças. Contudo, se recusaram a se arrepender e a glorificá-lo. Caíram sobre os homens, vindas do céu, enormes pedras de granizo de cerca de 35 quilos cada. Eles blasfemaram, não se arrependeram contra Deus por causa do granizo, pois a praga fora terrível. Então, um problema aparece na nossa conversa. O problema passa a ser como explicar por que Jesus desejaria que aqueles crentes fossem frios em vez de mornos. Frios em vez de mornos. Está escrito assim: quem dera fosses frio ou quente. Os frios nós vimos aqui. Aqueles incapazes de arrependimento. Ou quentes, tá? Aqueles que são cheios do Espírito Santo de Deus, que nós não podemos encontrar em nós mesmos temperatura. E no verso 16 está escrito assim, porque és morno, e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Uma afirmação bastante forte de Jesus Cristo, e vamos procurá-la. Vamos procurar entendê-la à luz da tendência atual de interpretação da metáfora usada por Jesus. E essa tendência, e nós concordamos com ela, é uma tendência de tirar a fala de Jesus a partir, ou seja, de onde é que Jesus tirou a metáfora que ele usa, do morno e do quente e do frio? Ele tirou do abastecimento de água em Sardes, e não da espiritualidade dos crentes que eram membros da igreja de Sardes. Então vejam bem vocês, por que nós preferimos essa interpretação? Que vocês sentiram lá que a forma como o livro do Apocalipse apresenta os frios, não dá para passar pela nossa cabeça de que Jesus vai preferir esse tipo de gente a um morno. Então, o que acontece? A 10 quilômetros ao norte ficava Hierápolis, como já falamos sobre essa cidade.
e era uma cidade famosa por suas fontes termais. Recebia gente ali de toda a região da Ásia Menor, Oriente Médio, por conta dos princípios medicinais das suas fontes termais. Bastante parecido aqui com o Rio Quente, né? Aqui em Goiás, que vem gente do Brasil todo e do mundo para tomar banho lá. A 16 quilômetros a leste estava Colossos, com sua água fresca, pura, potável. Mas é como dissemos, né? 6 quilômetros de canal a mais onera. Preferiram, então, as autoridades ali de Laodiceia canalizar a água de Hierápolis. Pelas qualidades medicinais da água, Hierápolis tornou-se importante centro de saúde, enquanto a água de Colosso definiu sua colonização original, o que é muito comum na história da civilização humana. Brasília, por exemplo, a Comissão Cruz, que fez os estudos para a escolha do local da nova capital do Brasil, aqui no Planalto Central, escolheu esse quadrilátero, que hoje é o Distrito Federal, por conta da disponibilidade, da riqueza das nascentes. A maioria delas já degradada e Brasília já passando por racionamento de água, mas é inegável a riqueza dos mananciais de água próprios aqui. O rio São Bartolomeu, que passa ali mais ou menos por perto dos fundos da nossa casa ali, é uma coisa impressionante, apesar de que ele já está bastante poluído. Mas Colossos foi construída onde foi por conta da qualidade da água. Laodiceia, como já dissemos, era abastecida pelas fontes termais de Denizli, em Hierápolis. As águas canalizadas chegavam mornas, porque não tinham tempo de esfriar. E Jesus trabalha na sua metáfora tanto com a temperatura quanto com a potabilidade da água que abastecia Laodiceia, que vinha lá de Hierápolis. As obras estéreis e não a espiritualidade são centro da metáfora. Jesus então declara: antes fosses frio ou quente. A igreja não poderia ser como o abastecimento de água da cidade. Os seus crentes deveriam ser conhecidos pelo poder de cura espiritual, como Hierápolis, onde a água era quente. E pelo seu ministério revigorante e vivificante, como Colossos, água friinha, com uma composição química adequada. Porque a água que chegava a Laodiceia, além de morna, era rica em carbonato de cálcio. Olha, gente, água morna com muito carbonato de cálcio é vômito e diarreia na certa. Não sei se alguém já teve a oportunidade de visitar a região de Bonito, águas calcárias, como a de Hierápolis, que, apesar de fria, muito rica em carbonato de cálcio, tomou diarreia, tomou vômito. Os guias, por exemplo, de passeios naqueles rios, normalmente orientam, principalmente as crianças, não tomem água.
Então, o que acontece? Jesus usa exatamente isso. Com relação à temperatura, antes fosse frio ou quente. Com relação à qualidade química da água. Bom, vocês não sabem que eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca? Antes fosses frio ou quente, a igreja não poderia ser como o abastecimento de água. A igreja de Laodiceia também era parecida com as nascentes lá de Herápolis. As rochas calcárias formavam uma montanha de aproximadamente 9 metros de altura, e aquilo, quando era banhado pela luz da lua, por exemplo, era a coisa mais linda, um tom de azul que chamava a atenção dos laodicenses, porque as rochas, nessa altura, davam para ser vistas de Laodiceia, ou seja, muito parecido com a igreja, bela por fora, doente por dentro. Há uma pergunta retórica nas entrelinhas dessa metáfora usada por Jesus Cristo. Olha, vocês não percebem que com os frutos que vocês estão produzindo, vocês estão me adoecendo? Eu estou a ponto de vomitá-los. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Água morna e rica em carbonato de cálcio é vômito na certa. Estou a ponto de vomitá-los com os frutos que vocês estão produzindo. Vocês deixaram de ser sal, tornaram-se insípidos, estão apodrecendo com a cidade de Laodiceia. Deixaram de ser luz. Vocês só têm luz de fachada. A luz de vocês não guia esse povo dessa cidade perdido, e vocês estão se perdendo com eles. A luz de vocês parece muito com a luz irradiada pelas nascentes lá em Herápolis, reflexo azulado da lua. Para terminarmos, meus irmãos, aquela igreja perdera a sua fé. Acreditava mais no dinheiro e na posição social do que no seu Salvador. É a coisa mais fácil que tem de acontecer. Igreja com conta bancária rechonchuda é um perigo. Porque tudo quanto aparece é só assinar o cheque. Ainda mais com os bancos, instituições financeiras que existiam em Laodiceia. Igreja poderosa economicamente falando, como era o caso da igreja de Laodiceia, é um perigo. É por isso que Jesus não tinha nenhum elogio para aquela igreja. Jesus Cristo disse, e está registrado em João 7:38,
Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Não é água morna e cheia de carbonato de cálcio, não. Não é água morna e saloba, não. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de, em alguma situação na vida, estar com muita sede. Isso é muito comum ali no norte de Minas, uma região em que a qualidade das águas é uma qualidade duvidosa, como é o caso de Buritis, da cidade de Buritis, de Minas. Agora você está morrendo de sede, a hora que você vai tomar água, a água é saloba. E como uma região muito quente, ainda morna. É horrível. Se você insistir, você vai ter problema intestinal e estomacal. Mas quem crer em mim, e não nas riquezas, diz as Escrituras Sagradas, acerca do Amém, da fiel testemunha de Deus, do Criador e sustentador de todas as coisas. Quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. É o que Jesus Cristo esperava. No interior de quem crê em mim, fluirão rios de água com a qualidade da água de Colossos. Água viva, água que regenera, água que traz vida, que sacia a sede, e quem dela experimentar jamais terá sede. E a pergunta que Jesus Cristo deixa para nós hoje: e aí, Igreja Presbiteriana do Jardim Botânico, que tipo de água está fluindo de você? A água morna? A água saloba, rica em carbonato de cálcio, como a das nascentes de Herápolis que chegavam à Laodiceia, e a igreja acabou sendo como aquelas águas que consumiam, que eram consumidas pela cidade. Que tipo de água está brotando de você, IPJB, minha igreja amada, comprada por alto preço, comprada por sangue derramado na cruz do Calvário? É água, sim, morna e saloba, ou são rios de água viva que fluem de vocês e que trazem vida para essa Brasília que está como a Laodiceia, perdida nas trevas do pecado? Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus faça de nós vasos de onde fluem rios de água viva. Embora vasos pequenos, vasos muitas vezes defeituosos, mas que Deus tem trabalhado. E Deus tem trabalhado a nossa igreja. E Jesus Cristo não abandonou a igreja de Laodiceia, porque era uma igreja morna, uma igreja da qual fluía água morna e saloba. Mas o que ele queria para aquela igreja, e o que ele quer de nós, e tem estado conosco nesta peregrinação, é que de nós fluam rios de água viva. Vamos orar, irmãos? Senhor nosso Deus e Pai, Pai de amor, graça e misericórdia,
Pai, que nesses 3 capítulos do livro de Apocalipse que estamos concluindo, revela o Teu Filho, como Ele está agora, e nós precisamos nos apropriar dessas verdades maravilhosas. Jesus Cristo encarnou, Jesus Cristo viveu entre nós, humildemente nasceu numa manjedoura, não tinha onde deitar a cabeça, viveu obedientemente até a morte, e morte de cruz. Mas ele não ficou pregado na cruz, foi sepultado e ao 3º dia ressuscitou. E ficou entre nós ainda 40 dias organizando os seus discípulos, organizando a sua igreja. Depois ele subiu aos céus. E ao assentar-se, é o que nós vamos começar a ver agora no capítulo 4. À tua direita, em glória, Ele intercede por nós, Ele cuida de nós e nos enviou essa carta que começamos a estudar hoje, nos alertando contra o perigo de nos sentirmos autossuficientes como igreja, de nos sentirmos autossuficientes como corpo, ao nos sentirmos autossuficientes como filhos teus e nos esquecermos de que tudo o que somos, de que tudo o que temos vem de ti, Senhor. O Senhor criou todas as coisas, as visíveis e as invisíveis. A terra te pertence e o Senhor nos colocou nela como servos teus, como jardineiros teus, como mordomos teus, como dispenseiros teus, Senhor. Dá-nos a graça de nunca nos esquecermos disso, de nunca nos esquecermos de que a água que mata a nossa sede, de que o alimento que mata a nossa fome provém de ti. E, Senhor, graças te damos porque experimentamos da água viva que é o teu Filho Jesus Cristo, o Criador e sustentador de todas as coisas, pela palavra que saiu e sai da boca dele. Dá-nos a graça, Senhor, a bênção de sermos conformes à tua vontade, de crermos, de termos uma fé inabalável para que de nós fluam águas, não como aquelas que chegavam em Laodiceia, nem como as que saíam da igreja, os frutos da igreja, água morna e salobra, mas que de nós, como filhos teus, como igreja tua, cuja cabeça é Jesus Cristo, fluam rios de águas vivas. Faz de nós essas nascentes. Transforma-nos. Fortalece a nossa fé para que nunca nos esqueçamos de quem tu és. Para que nunca se apague em nós a esperança de que da mesma forma que criastes céus e terra e tudo o que neles há, criarás novos céus e nova terra na volta gloriosa de Jesus Cristo, quando então viveremos a eternidade contigo e o Senhor enxugará dos olhos toda lágrima. É no nome doce
e amado de Jesus Cristo, que nós oramos a Ti, te agradecendo por tudo que recebemos, pelo tudo que estamos recebendo e que ainda vamos receber de Ti. Amém, Senhor. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser, amados e amadas em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos acompanhe cada dia das nossas vidas, que Deus abra os nossos olhos para que possamos ver a quem seguimos, para que possamos ser transformados à imagem do Filho de Deus, Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Salvador. Até segunda que vem, se Deus quiser.